Eu vou te contar a história de dois irmãos que tiveram a mesma base e um deu muito certo aqui nos Estados Unidos, teve muito sucesso, enquanto o outro irmão foi um completo fracasso. E se você pensa em vir para os Estados Unidos também, como que você pode modelar pessoas que deram certo para que você dê certo aqui nesse país? Então, simbora! Olá para você que está assistindo esse vídeo, Carla Marinho aqui, eu quero compartilhar essa história com você porque é uma história especial e verídica, tá, gente? Essa história é verdadeira. Um desses irmãos, inclusive, foi o primeiro chefe que meu marido teve aqui. Então a história é verdadeira e como que os dois, com a mesma base familiar, com as mesmas oportunidades, tiveram caminhos tão diferentes dentro dos Estados Unidos. Ó, então se você tá chegando agora, aqui, ó, clica aqui embaixo e se inscreva nesse canal para você não ficar de fora de nenhum conteúdo. A gente tá rumo aos 100 mil inscritos, você é parte desse projeto também e muito obrigada por ter seu tempo aqui. Lá no meu Instagram, que é @carla.marinho com 2 Os no final, eu tô todos os dias também. Se você quiser me acompanhar por lá, fala que veio do YouTube, que vai ser um prazer te ver por lá também. E se você precisa tirar o seu visto americano, seja de turismo ou de estudante, Apollo Vistos oferece o serviço completo para te ajudar em todas as etapas. Inclusive, depois que você já estiver aqui nos Estados Unidos, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Esses dois irmãos, eles eram de El Salvador, que é um país ali na América Central, bem pequenininho, que é considerado, inclusive, um dos países mais perigosos do mundo. É tipo assim, a cada 100 pessoas, sei lá, faz uma porcentagem, né, 40 é vítima de crime. O que você acha? É uma coisa muito grande. É um nível absurdo. Depois você dá um Google aí nessa informação, mas é que é um país completamente dominado ali por tráfico de drogas. Então é muito comum que as pessoas saiam de lá fugidas mesmo, né? E buscam uma oportunidade melhor aqui nos Estados Unidos. Então é muito comum você ver pessoas desses países também entrando de maneira, às vezes, até irregular nos Estados Unidos, por coiotes, por balsa, atravessando aquele oceano ali até chegar na parte do México, Miami. Então isso é muito comum. E aí o que acontece? Esses dois irmãos, eles foram lá para Massachusetts iniciar a sua vida ali na cidade de Somerville, e um deles, inclusive, foi o primeiro chefe do meu marido. Olha que interessante. Dois irmãos. O primeiro irmão, ele tinha ali no seu auge dos 30 anos, e quando ele chegou aqui mais novo, ele conseguiu aplicar para um processo que chama DACA. O que era esse processo? Ele vai pegar ali a sua idade, se bater nos critérios, você veio muito novo para cá, você veio quando era criança para cá, veio muito novo, acaba que você consegue se qualificar para pegar os documentos que é a sua permissão de trabalhar de maneira legal aqui. Então esse primeiro irmão, ele se encaixava nesse processo que é o DACA e conseguiu aplicar para pegar a permissão de trabalho. Ou seja, ele teve essa oportunidade a mais que o irmão mais velho ainda não teve. Então o irmão mais novo estava documentado e o Joe, que era o mais velho, não estava. Esse irmão mais novo aí que tinha seu auge dos 30 anos, qual que era a rotina dele? Ele tirava 2 dias da semana ali para fazer Uber Eats, né? Fazer as suas entregas de comida. Ele poderia trabalhar mais? Poderia. Mas o que ele fazia? Ele tirava 2 dias, trabalhava esses 2 dias inteiros ali para fazer seus $250 por dia, seus $500 na semana, e o resto da semana ele passava a semana inteira jogando, não fazia mais nada. Qual que era a situação financeira desse camarada, né? Falando assim, desse outro irmão? Ele simplesmente tinha o dinheiro suficiente para sobreviver, para pagar as contas básicas dele, enquanto ele morava às custas e comia às custas do irmão, que era o Joe, o outro irmão dele, que eu já vou contar essa história de superação do irmão. Esse irmão mais novo, ele tinha um Prius antigaço também, os dois tinham, mas o Prius dele era mais antigaço, mais regaçado ali. Ele usava ali para fazer o delivery, trabalhava 2 vezes na semana e o resto da semana ele simplesmente não fazia mais nada. Vivia às custas do irmão, comia no restaurante do irmão e não fazia mais nada. 30 e poucos anos e não construiu nada aqui, sendo que ele veio criança pra cá. Ele veio muito novo. Ou seja, ele tinha inglês, ele tinha documento e mesmo assim não deu certo nos Estados Unidos. O cara tava no limite. Se ele parasse de trabalhar uma semana, ele não pagava a próxima semana que ele tinha que viver aqui. Eles até falam muito essa expressão aqui, que a pessoa vive paycheck to paycheck, que é o quê? Toda semana que você recebe o seu salário, né, que as pessoas recebem por semana ali, você trabalha, seu dinheiro entrou, você já gastou, então toda semana o seu dinheiro acaba, se deixa de entrar uma semana, você não tem dinheiro nem para sobreviver na semana seguinte. Então você tá completamente no limite. Essa era a situação dele. Ele estava completamente ferrado aqui. O estado atual dele, que era um estado de fracasso, era por conta própria, por escolhas ruins, porque ele tinha tudo em mãos, ele tinha documento, ele tinha inglês, era literalmente ele se dedicar um pouco a mais, ele conseguiria viver uma vida muito mais farta aqui, mas ele estava preferindo ficar nessa situação de estar na custa dos outros, de viver completamente no limite, de ter um carro ferrado, de não construir nada para ele nem para a família. Isso foi a opção dele por preguiça. Agora deixa eu te contar a história do Joe. O Joe foi o primeiro chefe do nenê aqui, os dois são irmãos. Os dois são de El Salvador, vieram com a mesma base, a diferença
que o Joe, ele não estava aqui documentado. Ele não tinha o documento dele ali a princípio, né, que era permissão para trabalhar. Ele veio muito novo para cá, sem muita opção de escolha, mas a vida dele era toda aqui. Então por isso ele continuava morando aqui nos Estados Unidos. E aí teve uma época que ele trabalhava para um outro restaurante. Ele trabalhava ali para outras pessoas, ele trabalhava muito, se dedicava lá dia e noite, e ele foi pedir o aumento de $1 por hora, né, que aqui as pessoas recebem por hora. Então, se a hora dele valia 12 na época, ele pediu para ganhar 13 por hora. O salário aqui é medido por hora de trabalho, então se ele recebia 12, ele pediu um aumento para $13 por hora de trabalho. E aí, ele trabalhava muito, se dedicava, ele pediu pro chefe dele, e o chefe dele não quis dar esse aumento de $1 a mais por hora. O que ele fez? Ele saiu desse trabalho e decidiu montar o próprio restaurante dele aqui. Na época ele não tinha muito dinheiro, ele tinha um dinheiro guardadinho ali, que era uma reserva inicial para começar. Então ele começou, basicamente, ele fazendo tudo, né? Ele sendo tudo ali da empresa. E ele viu que o dinheiro que ele tinha inicialmente não ia dar para realmente construir um restaurante, né? Iniciar um negócio dele do zero ali. Precisava investir no freezer, nas mesas, na decoração, ajudar, né? Ter um ajudante ali na cozinha para ajudar. Então ele não tinha dinheiro suficiente. Ele começou a usar o dinheiro do cartão de crédito dele, né? Para poder colocar, injetar no negócio, e conforme ele ia crescendo, ele ia investindo um pouco mais e ia usando o dinheiro que ele tinha acesso, né? Esses créditos que a gente fala aqui, que é dinheiro de cartão, empréstimo. Chegou um determinado momento da vida dele que ele estava com $200 mil de prejuízo. Imagina você que tá acordando 7 horas da manhã, tá chegando em casa 1 hora da manhã, trabalhando o dia inteiro mesmo, você é totalmente dedicado ao seu negócio, você ainda tá com uma dívida de $200 mil. Pois é. Esse era o Joe. Essa era a situação que ele enfrentava naquele momento de vida. Quem olhasse a situação dele naquele momento poderia julgar que ele estava realmente ferrado, que ele sim era um perdedor, não era? Se você compara a situação do outro irmão que não tinha dinheiro para pagar a próxima semana, e ele com uma dívida de $200 mil, a situação dele poderia parecer que estava muito pior. Se você olha a visão de cima e ele com uma dívida dessa, a situação dele pode aparentar que estava muito pior. E o que o Joe fez? Ele tinha um dos cozinheiros, que era o Baldor, que o Nenê sempre brinca que foi o cara que mais ele viu trabalhando na vida. Ele trabalhava literalmente 12 a 15 horas por dia ele cozinhando, o cara fazia tudo, regaçava lá no restaurante, né, Nenê? Esse cozinheiro chegava 9 horas da manhã e saía 1 hora da manhã todo dia, e ele tinha folga uma vez a cada 2 semanas. Ele trabalhava assim, sei lá, 14, 15 horas por dia. Todo dia ali. Dormia menos de 8 horas todas as noites e ia ter folga uma vez a cada 2 semanas. E ele trabalhava, eu lembro disso, ele com 6 bocas de fogão, uma chapa enorme na frente dele e do lado aquelas coisas de fritar batata, que você só mergulha no óleo, e ele tinha que controlar aquilo tudo sozinho durante 15 horas por dia. Doideira. E todos aqueles lugares ali estavam ocupados. Era uma frigideira aqui, uma panela aqui, um pão fritando ali, um bife ali, um peixe aqui. E tomando conta de tudo, né? E ele tomando conta de tudo. Doideira. E era o que ele gostava de fazer ali. E aí o Baldor chegou pro Joe e falou assim, não, você não vai desistir. Mostrou esse desenho aqui, Nenê achou. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Vai dar pra focar? Esse desenho aqui. Que era como se fosse ele. Ele tava cavando ali, ele tava plantando, mas ainda não tinha achado a mina de ouro dele. Mas ele tava tão perto, que se ele desistisse ali, de chegar tão perto e jogasse tudo pro alto, ele ia ser igual a esse desenho. Faltando isso aqui pra chegar, ele ia jogar tudo pro alto e desistir de tudo. E aí, o que o Baldor fez com o Joe? O Baldor falou assim, cara, então não me paga aí pelas próximas semanas pra você conseguir se reerguer, conseguir quitar as outras dívidas, eu vou te ajudar nesse projeto. E aí o Baldor se sacrificou, que era o cozinheiro lá, que trabalhava pra caramba, realmente se sacrificou ali por algumas semanas pra que o Joe se recuperasse financeiramente e não deixasse o negócio morrer. E o que o Joe fez? Nessa época, ele tava com uma dívida de $200 mil, ele viu que ele conseguiria tirar a licença pra vender bebida alcoólica no bar dele também. Até então, ele vendia os pratos de comida, né, os combos ali com refrigerante, mas não vendia bebida alcoólica. E ele conseguiu tirar essa licença para vender a bebida. Com essa licença de vender bebida, simplesmente o lucro dele, assim, aumentava absurdamente. Porque se você compra aí uma cerveja por $1 e vende ela a 5 a 6 no restaurante, você tá tendo uma margem de lucro aí muitas vezes 5 vezes mais, 6 vezes mais do valor que você investiu. Então, era muito mais lucrativa essa parte do que a parte de comida ali. E ele conseguiu ter a licença, conseguiu tirar a licença e começou a vender bebida. Cara, o negócio dele, que ele tava se dedicando pra caramba, chegava lá cedo, 8, 9 horas da manhã e até 1 da manhã
manhã, o negócio dele que tava completamente endividado, que se você olhasse pra cena dele, ia falar assim, não, esse cara tá ferrado, tá fudido. Ele continuou plantando, continuou se dedicando. O negócio dele, em poucos meses, ele conseguiu quitar essa dívida de $200 mil. Ele quitou essa dívida. Depois disso, que ele quitou, lembra que o Nenê chegou em casa, né? Ele até contou que o Joe tava todo animado, depois de um tempo que ele começou a vender bebida e falou, cara, eu já consegui quitar 100 mil dessa dívida, né? Eu quitei 100 mil da dívida, agora a gente tá chegando perto. Então ele tava muito empolgado nesse processo ali, porque ele descobriu, ele achou o que precisava pra realmente ter essa virada no negócio dele, né? Ele só continuou persistindo mais um pouco ali. E aí o negócio dele virou completamente, mudou do dia pra noite. Uma dívida de 200 mil, em poucos meses, agora estava quitado. E aí, o que entrava depois foi entrando para ele, para poder realmente investir mais na estrutura, crescer o negócio dele. Ele contratou outros funcionários, foi expandindo, então. Eu lembro que na época que o Joe começou, ele também tinha um Prius, né? Ele até falava que era um Prius com 200 e... quantas milhas? 240 mil milhas rodadas. Que em quilômetros dá o quê? Dá quase 400 mil quilômetros. Quase 400 mil quilômetros. Ou seja, o carro tava pedindo arrego, né? Não sei quem... Quem tava pior, se era o carro ou se era ele no início, né? Um buraco, o carro desmontava inteiro. E a roda para um lado, a janela para o outro, né? Então, assim, ele começou totalmente do zero, o cara batalhando do zero ali, o carro fudido também. Então, na hora que ele começou a fazer um pouco mais de dinheiro, ele se deu um carro melhorzinho, né? Qual carro você falou que ele pegou? O microfone acabou a bateria bem no meio do vídeo, mas apareci aqui pra contar o final da história pra vocês. Então, depois o Joe trocou de carro, né, Nenê? Que você falou que era uma RAV4? Uma RAV4 da Toyota, um SUV. Um SUV RAV4, um carro novo. Consegui realmente se recuperar daquela dívida que ele tinha de $200 mil em poucos meses. Imagina depois que o negócio continuou dando certo, ele já não tinha mais dívida. O quanto que realmente não entrou pra ele, o quanto que ele não pôde colher daquele sacrifício temporário que ele fez ali. Então, a vida dele, com certeza, ficou muito mais farta e mais tranquila, digamos assim, mais confortável depois desse esforço que ele fez. Enquanto isso, o irmão dele passou esse tempo todo, esses anos todos, e continuou no mesmo patamar. Mesmo documentado, ele trabalhava o mínimo para ganhar o mínimo, vivia nas custas dos outros, né? Vivia nas custas aí do irmão do Joe para conseguir moradia, comia lá no restaurante de graça. Então, a vida dele não mudou muito. Ou seja, o que a gente tira de lição de fato dessa história, né? Os Estados Unidos é um lugar de oportunidade? Então os caras saíram lá de El Salvador, um dos países mais violentos do mundo, começaram do absoluto zero aqui, do nada, do zero, arriscou, confiou no seu sonho ali, batalhou, plantou, porque se você planta, a colheita é certa. Se você sabe que você está plantando aquilo que você quer na sua vida, você está dedicando o seu projeto, você vai colher. Enquanto o outro irmão, né, fez lá sempre o mínimo, não sei se ele esperava ganhar o máximo fazendo o mínimo, mas com certeza não mudou muito de vida. Os Estados Unidos, ele é um lugar com terra fértil, é um lugar que a semente, né, ela vai prosperar se você plantar aqui, mas você tem que plantar, né, não adianta nada só você chegar até aqui. Essa história dá pra ver bem claro os dois exemplos, né, então um tava com tudo na mão, tinha documento, tinha o inglês, tudo na mão para poder realmente deslanchar aqui, mas não fazia parte dele, enquanto o outro ali arriscou, correu atrás, não desistiu antes da hora certa, né, permaneceu tentando, buscando, inovando ali e deu certo. Essa mesma história leva para sua vida também. Quando você estiver aqui nos Estados Unidos, busque modelar pessoas que deram certo, né, saiba o que você vai priorizar aqui, né, que é um lugar de oportunidade, mas você também sempre vai ter que fazer a sua parte, né, nada não cai ali de mão beijada, né, tem a honra, tem a parte da sua dedicação que não tem como pular, não tem atalho para isso, né, eu gosto muito da experiência, eu falo assim, se você vai na academia, por exemplo, ou é uma pessoa mais saudável, tudo mais, ou pega um atleta olímpico, né, não tem como você querer arranjar um jeitinho, um atalho, trapacear, né, você vai ter que ir pelo caminho que realmente é o único caminho que tem, é o único caminho que serve, né, que é o caminho da honra, do mérito ali, e para tudo na vida também vai ser esse mesmo caminho, não vai ter atalhos que vai te fazer prosperar mais rápido aqui, ou jeitinho. Com certeza essa história ensinou uma boa lição pra gente, né, e ó, lembrando que se você precisar tirar o seu visto de turista, ou de estudante, ou fazer a sua troca de status daqui dos Estados Unidos, a Polo Vistos consegue te ajudar em toda a sua etapa. Agora a gente abriu lá também uma parte que é uma reunião, né, você vai entrar numa videochamada com um dos nossos especialistas para poder tirar suas dúvidas. Então vai ser uma conversa mesmo para você falar das suas intenções aqui, tirar suas dúvidas de visto, antes mesmo de contratar a assessoria. Isso é um serviço inicial ali para você, como que você vai entender de todo o passo a passo, mesmo antes de iniciar a sua assessoria com a gente. Então, se você quiser saber mais, os links vão estar na descrição do vídeo. Só clicar aqui e entrar em contato com a nossa equipe. Comenta aqui também que eu quero entender, se você tivesse um irmão
que era igual o irmão do Joe, que não tivesse fazendo a parte dele, o que você ia ensinar de lição de moral pra esse irmão? Comenta aí que eu quero saber. Você ia dar uma incentivada, uma sacolejada nele? Você ia deixar ele seguir a vida dele mesmo, enquanto você batalha no seu, focar no seu primeiro, depois se o seu desse certo, você ia tentar sacolejar ele? Comenta aí o que você faria se o seu irmão fosse ele. E você, já identificou quem você tá sendo nessa história? Se você realmente tá fazendo a sua parte, é sempre o a mais, é a persistência a mais. Não existe pobreza que sobreviva a 12 horas de trabalho. Não tem. Pobreza não sobrevive ao seu esforço, à sua dedicação. Então, quem você tá sendo nessa história? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião também. Ó, lá no meu Instagram, qual que é o Insta, Nenê? @carla.marinho, com 2 Os no final. Tá aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês. Vamos lá. Lá no Instagram, não sei nem se vai pegar aí, ó. Acompanha lá também, que lá a gente tá todos os dias postando mais conteúdos, mais informações pra poder te ajudar aí nessa jornada. Vai ser um prazer te ter por lá. Fala que veio do YouTube. Beijo pra você, continua maratonando aqui os vídeos do canal. Tchau!